Boa noite, Rejane. Pode me sinalizar se está tudo bem com o áudio e com o vídeo? Olá, vocês estão ouvindo? Está tudo ok com imagem e som? Ok, obrigada. Esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Obrigada, Thaís. Boa noite a todos, amigos da Casa de Francisco. Vamos dar início a mais esse momento de Evangelho, esse encontro com Jesus. Espero que todos estejam bem, com saúde. Muito grata, Simone. Essa é uma proposta, um dos trabalhos da casa para manter a conexão não só com os trabalhadores, mas com os amigos e simpatizantes da doutrina espírita, também com outros amigos de outras religiões, que também não tenham religiões, isso não importa. O importante é essa conexão que a gente tenta fazer todas as noites, aqui às 20h30, com os voluntários da Casa de Francisco. Eu sou uma das voluntárias, me chamo Clivânia, e estou muito feliz por estar compartilhando esse momento com vocês. Olá, Carlinhos, Evandro, sejam muito bem-vindos. Essa noite eu me desafiei a falar sobre um dos temas que eu considero bem desafiante, que é o capítulo 23, intitulado A Moral Estranha. Hoje a gente vai falar sobre o item 9, que diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. É um evangelho de Mateus, é curtinho, eu vou ler rapidamente só para que a gente possa entrar aqui na sintonia. Vou ver aqui o tempo. Então vamos lá. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Esse texto é do Evangelho de São Mateus, como eu já falei, capítulo 10. São 3 versículos. Eu gostaria de focar nesse primeiro trecho aqui. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Essa forma que a gente tem de comentar o Evangelho, eu costumo dizer que é a moda mineira, né? Que é conhecida como miudinho, em homenagem a um espírita chamado Honório Abreu. Então, nesse trecho, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu gostaria de frisar a palavra paz. Né? Eu sei que paz, para a gente, inspira essa coisa da tranquilidade, da ausência de dificuldades, da serenidade, invoca todo esse estado que deixa a nossa alma de forma tranquila, né? Mas lembrando que Jesus, numa passagem que está em João 14, ele fala que a paz dele não é a mesma que a gente conhece, né? Então ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá.
Então, isso nos faz pensar, primeiro, como é que Jesus, que nós temos essa ideia de um homem bom, sereno, misericordioso, com tantas qualidades e com a magnitude que a gente sabe que ele tem, vem e diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas a espada. Passando essa ideia, aparentemente até de violência, né? Então, o que será que é essa paz do Cristo? Isso daí é uma coisa que é muito importante a gente refletir, né? Porque talvez nós tenhamos uma ideia equivocada do termo paz. A gente associa paz, por exemplo, à ausência de problemas, quando o Cristo quis dizer que é possível ter paz mesmo em momentos de adversidades. Então, quando ele diz, eu não vim trazer a paz, é porque tudo aquilo que é novo, né, tudo aquilo que traz novidades, mudanças, causa desconforto. Muda uma situação que está vigente, né? Foi o caso da vinda de Jesus, que mesmo estando sendo preparada tantos e tantos anos, desde muito antes, né, de Moisés, de Abraão, de Isaac, Jacó, ela já vinha sendo construída. Então, alguns até chegaram próximo desse ideal do Cristo, né, das leis que ele propaga, como foi o caso do Sócrates e Platão, que são considerados os precursores do cristianismo, né? Mas naquela época eles provavelmente não tinham terreno apropriado para plantar. Então Jesus veio preparando, né? Nós tivemos uma chamada revelação que foi Moisés, e mesmo pegando esse exemplo de Moisés, quando ele foi conquistar a famosa Terra Prometida, o que foi que houve? Várias guerras, né? Não foi algo construído em cima de muito conforto. Houve muito desconforto, houve muita luta, houve muita dissensão. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam preparadas para viver ainda essa verdade. E como ainda não estamos, né? Então veio o Cristo. Lembrado que todos os cristãos viveram, né, naquela época. E mesmo naquela dificuldade toda, né, naquelas atrocidades que eles se submetiam, morriam, né, nas arenas, devorados por leões estraçalhados. A gente tem histórias maravilhosas que exemplificam isso. Eles tinham essa paz do Cristo. Por quê? Por que será que eles tinham no meio de tanta dificuldade? Provavelmente eles já cultuavam naquela época essa coisa que vem de dentro, que efetivamente nos conecta com Deus. Eles não atribuíam a felicidade às coisas materiais, algo que nós fazemos ainda hoje, né? Tanto que quando nós enfrentamos situações de dificuldades, a gente não sabe lidar, a gente perde logo essa paz, né? Então, assim, de forma muito resumida, a reflexão nos traz que paz não é ausência de problema. O que o Cristo quis dizer, né, é que a paz dele, ela pode ser vivida sem esse desconforto que a gente normalmente tem ante as provações. Mas isso, logicamente, não é fácil, é desafiante, né? Porque nós somos ainda imperfeitos. E por que esse novo que a gente enfrenta, aqui traduzido como a vinda dele, trouxe e traz ainda tanto desconforto? Será que nós não estamos habituados a olhar mais para as formas do que para o conteúdo? E por isso essa frase tem um impacto tão grande, né? Quando ele diz, eu não vim trazer a paz,
Mas a divisão, a espada que simboliza também essa divisão, e começa com a divisão de nós, né, entre o certo e o errado, entre o que a gente acredita e o que passa a acreditar a partir desse novo. As dificuldades que a gente enfrenta dentro da própria casa quando começa a lidar com essa verdade do Cristo, né? Haja visto hoje os combates religiosos, né, que são tão presentes no dia a dia de todo mundo, entre os países, né? Então, esse é um primeiro ponto. É muito nosso nós estarmos presos à forma, ao que é a casca, né? Aos valores materiais, e nós acabamos por não entrar em contato com o verdadeiro sentido das coisas. Por isso que nesse texto a gente tem tanta dificuldade de entender, né? A gente vai ao pé da letra, e aí realmente a gente fica numa confusão. E por que ele traz essa divisão? Né? Então, se a gente for examinar, voltando mais uma vez para o exemplo dos primórdios do cristianismo, né? No século I, Jesus, naquela época, ele combateu os valores que existiam, né? A partir daqueles sacerdotes, dos fariseus. Então, ele mudou uma realidade. Ele, na verdade, trouxe uma consciência. Quando a gente passa a ter consciência do que são as coisas, então a gente entra com essa realidade mais sutil, sai do contexto da superficialidade, como a nossa amiga Anacleide fala muito bem aí, né? Então, isso de trazer consciência faz com que você reflita, faz com que você passe a ter juízo de valor sobre as coisas, faz com que você se aprofunde, que você se aproprie de conteúdos que faça você realmente ser a mudança que você quer no mundo, né? Isso não é fazer você se tornar uma pessoa revoltada, uma pessoa questionadora por ser questionadora, né? Mas você passa a ter uma noção mais exata do que é justo, porque Jesus era, acima de tudo, uma pessoa extremamente justa. E ele trouxe para nós esse exemplo de justiça, de bondade, de misericórdia. Então, não é esse lado de Jesus que está em causa com essas palavras até truculentas, né? Pesadas, que a gente fica assim, até com um certo constrangimento de ouvir. Mas mostra não só a grandeza de Jesus, como a sabedoria dele, né? De saber de antemão que tudo que ele ia trazendo naquelas leis divinas, naquela evangelização que ele fez com os 12 homens que ele escolheu, que foram seus discípulos, né? Que foram homens simples, iguais a todo mundo, né? Sem nada de especial, com características bem peculiares. Foram esses homens que seguiram as pegadas de Jesus, que seguiram o seu evangelho. E mesmo assim, naquela época, alguns tiveram dificuldades, né? Haja visto que Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é verdade? Então, assim, a paz do Cristo não era o que Saulo sentia, né? Um homem bonito, um homem rico, um homem que teve a educação com um dos maiores mestres que até hoje é conhecido, um homem que tinha uma noiva maravilhosa, mas, no entanto, ele sentia que faltava algo. Mas a paz do Cristo talvez fosse o que o Estevão sentisse, né? Que mesmo tendo sido apedrejado por Paulo, tendo sido dilacerado, no final, ele falando com a irmã dele, né, que era Abigail, a noiva do Saulo, à época, e ele dizia que perdoava Saulo, que ele era um grande homem e que a Abigail cuidasse muito bem dele. Então, olha só, a paz do Estevão e a paz
do Paulo. Quando será que Paulo entrou em contato com essa paz do Cristo? Será que foi a partir daquele episódio da estrada de Damasco? Né? Então vocês vejam que quando a gente entra em contato com a luz, ela pode nos obscurecer a ponto de nos dividir. Né? Mas essa divisão, ela é algo saudável, porque ela faz com que a gente pare e pense e olhe, isso é certo, isso é errado, eu estou pronto, não estou, né? Mas nunca necessariamente para levar a uma discórdia, que é o que acontece hoje. Né? E acontece hoje porque algumas verdades desmascaram, tiram as pessoas dessa pretensa zona de conforto, desses valores equivocados que elas vivem, que nós vivemos, não é elas vivem, nós vivemos. A gente tem que se incluir, né? Meu Deus, já passou o tempo. Ai, Jesus. Então, gente, eu acho que, assim, em resumo, esse texto foi exatamente o que me tocou, né? A palavra paz. E essa questão do que é essa dissidência, né? Que o novo provoca até hoje. Até hoje nós temos dificuldades em lidar com mudança. Vocês concordam? E eu acho que é isso, gente. Já são 20h46, o nosso tempo é de 15 minutos. Eu espero que minimamente eu tenha contribuído para tornar mais claro esse evangelho, essa etapa, né, desse capítulo 23, chamado Moral Estranha, e que agora a gente faça como dizia o Fernando Pessoa num poema, né? Primeiro a gente estranha e depois a gente entranha. E aí quando a gente entranha, a gente traz para a nossa verdade a verdade do Cristo. E aí a gente passa a viver de acordo com o que ele nos ensinou, alinhado com as leis divinas. E quando nós caminhamos com essas leis, a gente é capaz de construir a mudança que a gente quer para o mundo, né? Porque Krishnamurti dizia algo que era muito bonito. Causa espécie, né, como se diz, um ser que se adapta totalmente a uma sociedade adoecida. A gente já não pode mais ser tão contemplativo, porque a gente está vivendo num país que tem, se não me falha, já 11 milhões de pessoas com depressão, gente. E a depressão, ela nada mais é do que a decorrência dessa nossa ilusão de se conectar com verdades equivocadas. Então, Jesus foi extremamente sábio. Ele sabia que ia causar essa divisão. E nós, ao estarmos divididos, que a gente se vire para o lado da luz. Então, é essa a acepção que eu fiz desse texto, que minimamente a gente possa assimilar, refletir e trazer o evangelho para as nossas atitudes. É esse um novo apelo também dessa casa. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Todos os dias, 20h30, vai ter sempre um voluntário aqui, né? E a partir de agora a gente pretende voltar mais vezes. Muito grata. Boa noite, paz e bem.